Sabe, existe uma obsessão cultural quase hipnótica com o tal do tanquinho, o abdômen definido. Ah, sim, é o símbolo máximo de fitness. Exato. Tá em capas de revista, redes sociais, tá em todo lugar. E essa busca, para muita gente, se resume a uma rotina quase penitente de centenas de abdominais por dia. É verdade. Mas a grande questão que me intrigou ao ler o material para hoje foi: será que estamos todos correndo na direção errada? Essa é a pergunta de $1 milhão e é exatamente onde nossa análise de hoje vai mergulhar fundo. A gente tem em mãos uma revisão de literatura bem robusta, que é quase um trabalho de detetive, sabe? Um trabalho de detetive? Como assim? Porque ela conecta pistas da biomecânica, da neurofisiologia e, o que é crucial, da nutrição, para montar o quebra-cabeça do que realmente significa ter um core forte e funcional. Entendi. Então, a nossa missão hoje é basicamente atuar como tradutores, separar o que é mito de academia do que a ciência realmente diz. Exato. A gente quer entender a verdadeira função do core, não só pela estética, mas para a saúde da coluna, para a performance nos esportes. E, claro, vamos investigar qual é o fator que realmente decide se o tanquinho aparece ou não. E a resposta pode frustrar muita gente, viu? É o que eu imaginei. Ok, vamos analisar isso então. A promessa do material é uma visão unificada, e é isso que a gente vai tentar entregar. Vamos começar pelo começo, pela definição. Porque quando se fala em fortalecer o core, a imagem mental é instantânea, né? É o músculo reto abdominal, os famosos gomos. Sempre. Mas os artigos que a gente recebeu pintam um quadro muito mais complexo. É quase como olhar só para a pontinha do iceberg. Exatamente. O primeiro grande ajuste de percepção, eu acho, é entender que o core não é um músculo. É um sistema. Um sistema. Sim, uma estrutura tridimensional. A literatura mais séria descreve como o complexo lombo-pélvico quadril torácico. É um nome comprido, eu sei. Basicamente um cilindro que vai da base do peito até o meio das coxas, então. Perfeito. Um pesquisador chamado Panjabi, lá em 1992, propôs um modelo genial que até hoje é a base de tudo. Ele dividiu a estabilidade da coluna em 3 subsistemas que precisam, conversar o tempo todo. E como funciona essa conversa entre os 3? Imagina uma empresa. O primeiro é o subsistema passivo. São as vértebras, os ligamentos, os discos. É a estrutura do prédio, a engenharia civil. A estrutura física. Isso. Depois vem o subsistema ativo, que são os músculos. Eles são os funcionários, a força de trabalho que executa as tarefas. E, finalmente, o mais importante, o subsistema neural. O chefe. O CEO e toda a gerência. O cérebro, a medula, os nervos. Eles recebem os relatórios, tomam as decisões e mandam as ordens para os funcionários. Entendi. Então, se eu tropeçar na rua, por exemplo, o subsistema neural é o primeiro a gritar alerta. O passivo, meus ligamentos, sentem a tensão e informam a gravidade. E o ativo, os músculos, disparam para me impedir de cair. É essa a integração? É a descrição perfeita do sistema em ação. E o que é mais fascinante é quando a gente olha para os funcionários, o subsistema ativo. Ele não é uma equipe homogênea. Tem divisões. Tem 2 times bem distintos. O primeiro é a unidade interna, um grupo de músculos profundos que são os heróis anônimos do corpo. Quais são eles? O transverso abdominal, que é tipo um espartilho natural que envolve seus órgãos. O multífidos, pequenos músculos que conectam uma vértebra na outra. O diafragma, que não serve só para respirar. E os músculos do assoalho pélvico, a base de tudo. Esses são os músculos que ninguém treina conscientemente na academia, imagino. Qual o papel deles? O papel deles é a sutileza, a antecipação. Estudos com eletromiografia mostram que, num sistema saudável, antes mesmo de uma pessoa levantar o braço para pegar um copo, Sim. esses músculos da unidade interna já se contraíram milissegundos antes. Eles criam uma rigidez segmentar, travando vértebra por vértebra, para preparar a coluna para a carga que vem aí. É um trabalho de precisão, de timing. É como a equipe de segurança de um show. Eles não são os astros no palco, mas garantem que a estrutura esteja absolutamente firme e segura antes da banda principal começar a pular. Essa analogia da equipe de segurança é ótima. E a banda principal seria a unidade externa. Ah, agora sim vêm os famosos. Agora sim, o reto abdominal, os oblíquos, os eretores da espinha, os glúteos.
A função deles não é essa estabilização sutil, mas sim gerar grandes movimentos, produzir força bruta, transferir essa força. Entendi. O problema é que muita gente só treina a banda. Esquece da segurança. Se a base falha, a estrutura toda fica em risco, entende? Uau, isso muda tudo. Porque a gente mede a força abdominal pela quantidade de crunches que alguém faz. Mas a ciência diz que a medida real da saúde do sistema começa nesses músculos invisíveis que se ativam antes de qualquer movimento. É quase o oposto do senso comum. Exato. Isso nos leva à segunda grande questão. Se a base de tudo é essa estabilização, qual é então a principal função do core como um todo? E é aqui que os trabalhos de um pesquisador chamado Stuart McGill, que é uma referência mundial em saúde da coluna, causaram uma verdadeira revolução. E qual foi a conclusão dele? A conclusão de décadas de pesquisa é contraintuitiva. A principal função do core não é criar movimento, como na flexão de tronco de um abdominal. Não é criar movimento. Então é o quê? A função primária é resistir a forças externas que tentam desestabilizar a coluna. É manter a rigidez do tronco para que ele funcione como uma plataforma estável. Isso me lembra a fundação de um prédio. Ela não se move, mas é a rigidez dela que garante que toda a estrutura acima possa suportar cargas, como o vento, sem desmoronar. Exato. Pensa num atleta arremessando uma bola. A força é gerada no chão, sobe pelas pernas e o core tem a função de ser uma ponte rígida para que essa força seja transferida para o braço. Se a ponte balançar, A energia se dissipa no meio do caminho, o arremesso sai fraco e, pior, a coluna sofre um estresse brutal. Um bom core é um core que impede que a coluna se mova de forma descontrolada sob carga. e como o corpo cria essa rigidez de forma tão eficaz? O principal mecanismo é algo chamado pressão intraabdominal, ou PIA. Quando você vai levantar um peso do chão, instintivamente você prende a respiração por um instante, certo? Certo, a manobra de Valsalva. Isso. O que está acontecendo ali? O seu diafragma desce, o transverso abdominal e os oblíquos se contraem e o assoalho pélvico sobe. Essa ação coordenada aumenta a pressão dentro da sua cavidade abdominal. E transforma o tronco num cilindro rígido e pressurizado. É como uma lata de refrigerante fechada, que é muito mais difícil de amassar do que uma lata vazia. Perfeito. Essa lata pressurizada atua como um suporte interno, quase um airbag, que alivia a carga sobre os discos e as vértebras lombares. É o nosso cinto de levantamento de peso natural. Faz todo o sentido. Portanto, se a gente conectar tudo isso, a performance e a saúde da coluna não são definidas pela capacidade de flexionar o tronco, mas sim pela capacidade de resistir à flexão, resistir à extensão e resistir à rotação. Ok, isso é uma virada de chave completa. Porque se a função principal é resistir, isso invalida a lógica por trás da maioria dos treinos de abdômen que a gente vê por aí. Exato. O que os materiais dizem sobre como a gente deveria, então, treinar essa função? A consequência lógica é uma mudança total de paradigma. Sair de exercícios que geram movimento para exercícios de anti-movimento. Antimovimento. Isso. O objetivo passa a ser desafiar o core a se manter estável contra uma força que está tentando movê-lo. É treinar o core para ser um freio, não um motor. Certo, vamos deixar isso mais prático. Que tipo de exercícios são esses? A gente pode classificar pelo tipo de força que eles nos obrigam a resistir. Por exemplo, um exercício de anti-extensão, como a prancha abdominal, o plank. A prancha. Clássica. Clássica. A gravidade está o tempo todo tentando forçar sua lombar a arquear para baixo, e seu corpo precisa lutar contra isso para manter a coluna neutra. E muita gente faz errado, deixando o quadril cair, o que anula completamente o propósito do exercício. Exatamente. Depois temos a antiflexão lateral. O melhor exemplo é a prancha lateral. A side plank. Isso. Ali, todo o seu tronco quer desabar para o lado e seus oblíquos precisam contrair isometricamente para impedir essa inclinação. Outro exemplo seria o farmer's walk, caminhar segurando um peso pesado em uma mão só.
é brutal para essa função. E o último tipo, que me pareceu mais interessante, é a antirrotação. Sim, talvez seja a função mais importante para a maioria dos esportes e para a saúde da coluna. O exercício clássico aqui é o pull-off press. Como ele funciona? A pessoa fica de lado para uma polia de cabo ou um elástico, segura a manopla com as duas mãos na frente do peito e estica os braços. A força do cabo vai tentar girar o tronco violentamente. E o trabalho é não deixar? O trabalho do core é impedir que qualquer rotação aconteça. É uma batalha pela estabilidade. Isso me leva a uma pergunta inevitável. Com base no que você disse sobre resistir à flexão, o clássico abdominal, o crunch, ele parece ir na contramão de tudo. Ele se torna um vilão, então? Essa é a pergunta mais polêmica. A literatura do McGill, por exemplo, é bem crítica. Estudos em laboratório mostraram que a flexão repetida da coluna sob carga, como nos crunches, pode gerar altas forças de compressão e cisalhamento nos discos. O que, com o tempo, pode ser um problema. Pode acelerar o processo de degeneração e aumentar o risco de hérnias de disco, especialmente em alto volume. Mas espere um pouco. Ginastas, lutadores, atletas de altíssimo nível fazem variações de abdominais há décadas. Eles estão todos se lesionando? Ou existe um contexto onde isso é necessário? Ótima provocação. E a resposta é: contexto é tudo. Um atleta de elite com uma coluna saudável e uma musculatura extremamente bem preparada pode, sim, se beneficiar de certos exercícios de flexão. O problema é a aplicação indiscriminada. Exatamente. Para a população geral, uma pessoa com trabalho sedentário que já passa o dia todo em flexão, aí vai para a academia, faz centenas de movimentos de flexão. Para essa pessoa, o risco-benefício é bem questionável. Qual a recomendação, então? A recomendação dos especialistas é clara. A base do programa de treinamento do core, para 99% das pessoas, deveria ser construída sobre os exercícios de antimovimento. Eles entregam os maiores benefícios com o menor risco. Certo. Então a parte da função saúde e performance está clara. O foco é estabilidade. Mas vamos ser honestos. A maioria das pessoas que treina abdômen está pensando na estética. E o tanquinho? É aqui que a nutrição entra em cena de forma avassaladora, correto? De forma absolutamente decisiva. E aqui a ciência é brutalmente honesta. A definição estética do abdômen é uma função direta e quase exclusiva do percentual de gordura corporal. Ponto final. Ou seja, não adianta ter um músculo forte se ele está escondido. Uma pessoa pode ter os músculos do reto abdominal mais fortes do mundo, verdadeiros blocos de concreto, mas eles serão invisíveis se estiverem cobertos por uma camada mesmo que moderada de gordura. Quer dizer que a intervenção nutricional não é só uma parte da equação. Ela é o fator mandatório e limitante. Exatamente. Aquele velho ditado "abdomens are made in the kitchen" é a mais pura verdade fisiológica. A ideia de redução localizada de gordura, a fantasia de que fazer 1000 abdominais vai queimar a gordura da barriga, Não existe. não tem nenhum suporte científico. O corpo armazena e mobiliza a gordura de forma sistêmica, seguindo um padrão genético. Não dá para escolher de onde a gordura vai sair. É um esforço tremendo. Lembro de uma fase em que estava tentando baixar meu percentual de gordura e parecia que a última gordurinha na barriga tinha uma certidão de nascimento e um contrato de aluguel vitalício. É a batalha final para a maioria das pessoas. E as estratégias, segundo as fontes, são simples na teoria, mas difíceis na prática. A primeira, inegociável, é o déficit calórico crônico. Comer menos do que se gasta. Consistentemente. Recomenda-se um déficit moderado de 300 a 500 calorias por dia para que o processo seja sustentável e para minimizar a perda de massa muscular. Tentar acelerar demais é receita para o fracasso. E a segunda estratégia-chave? Uma alta ingestão proteica. Os estudos sugerem algo entre 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia durante essa fase. E por que a proteína é tão importante? Ela tem um duplo papel. Primeiro, ela sinaliza para o corpo preservar a massa muscular, garantindo que o peso perdido seja majoritariamente de gordura. Segundo, ela é o macronutriente que mais gera saciedade,
o que torna a dieta muito mais fácil de suportar psicologicamente. Certo. Então, se a dieta é a grande responsável pela revelação, qual o papel dos exercícios abdominais para a estética? Eles servem para alguma coisa nesse contexto ou é só para função? Essa é a peça final do quebra-cabeça. O papel do exercício, nesse caso, é o mesmo que para qualquer outro músculo: causar hipertrofia. Aumentar o tamanho do músculo. Exato. Aumentar o volume do reto abdominal. Um músculo maior, com gomos mais altos e sulcos mais profundos, cria um relevo mais pronunciado. Esse relevo se torna visível com um percentual de gordura mais alto do que um músculo menor. Ah, interessante. Então, o treino constrói os tijolos. E a dieta remove o reboco, que está na frente. É isso. Então, o que tudo isso significa? A análise de hoje nos desmonta e remonta por completo. O core não é o tanquinho. É um sistema complexo de estabilização projetado para proteger a nossa coluna. E para ser um canal eficiente de transferência de força. E o treinamento mais inteligente e seguro, portanto, foca em resistir ao movimento, não em criá-lo. Exato. E a parte estética, a tão sonhada definição, é primariamente uma conquista nutricional, uma consequência direta da redução da gordura corporal. É a sinergia perfeita Entre a inteligência biomecânica na academia e o rigor e a paciência na cozinha. Fica claro que a função deve sempre preceder a forma, porque um core funcional é a base para uma coluna saudável e uma vida sem dor. É a união do treino que constrói a estrutura com a dieta que a revela. Uma abordagem integrada que olha para a saúde e estética como duas faces da mesma moeda, mas com uma clara ordem de prioridade. Uma bela síntese. Perfeitamente colocado. E para deixar uma reflexão final, a fonte que a gente analisou termina apontando para um futuro intrigante. A ciência da estabilidade do core está evoluindo para além da performance. Para que área? Para a saúde pública. A pergunta que os pesquisadores estão começando a fazer é: será que no futuro a combinação de treinos muito específicos focados na ativação neuromuscular da unidade interna, com estratégias nutricionais anti-inflamatórias, poderia se tornar uma ferramenta de prevenção primária para a dor lombar crônica? Em vez de tratar, prevenir. Exatamente. Em vez de tratar a dor quando ela aparece, poderíamos vacinar a população contra ela, ensinando o cérebro a ativar os músculos certos na hora certa. O estudo do core está saindo das academias e entrando de vez no campo da saúde pública.